Ó Deus Altíssimo, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus que esteve com José na cisterna fria e escura, eu clamo a Ti neste momento, não com um coração perfeito, mas com um coração quebrado, um espírito que sente o peso esmagador das provações. Senhor, Tu vês o poço em que me encontro. Pode não ser um buraco na terra, mas é um poço de angústia, um abismo de solidão, uma cova de traição cavada por aqueles em quem eu confiava. Sinto o frio do abandono, a escuridão da incerteza. A minha túnica colorida, símbolo dos Teus sonhos para mim, parece ter sido rasgada e manchada pela inveja e pela maldade. Mas, ó Pai, mesmo aqui, neste lugar de desespero, eu me recuso a acreditar que este é o meu fim. Eu levanto a minha voz, não em murmuração, mas em adoração. Pois Tu és o Deus que ouve o clamor do fundo do poço. Tu és o especialista em transformar covas em berços de milagres e sepulcros em portais de ressurreição. Eu te peço, enche este lugar com a Tua presença. Que a Tua luz perfure a minha escuridão e que a Tua voz ecoe mais alto que as vozes da acusação e do medo. Dá-me, Senhor, a graça de não amaldiçoar a minha cova, mas de santificá-la com a minha fé, sabendo que ela é apenas uma passagem e não a minha morada final. Em nome de Jesus, eu oro. Pai Celestial, eu venho diante de Ti para pedir o espírito de integridade que habitava em José. Ele foi vendido como escravo, despido de sua identidade, levado a uma terra estranha, humilhado, tratado como mercadoria. Quantas vezes, Senhor, eu também me sinto assim, vendido por 30 moedas de prata pela inveja, pela competição, pela calúnia. Sinto-me um estranho na minha própria jornada, despojado dos meus sonhos e da minha dignidade. Mas José, mesmo na casa de Potifar, não se entregou à amargura. Ele não permitiu que a sua condição de escravo definisse o seu caráter de filho de Deus. Ele serviu com excelência, com lealdade, com um coração puro. Ó Espírito Santo, forge em mim este mesmo caráter. Arranca do meu peito toda a raiz de ressentimento contra aqueles que me venderam. Livra-me do desejo de vingança. Ajuda-me a entender que a minha identidade não está no que me fizeram, mas em quem Tu dizes que eu sou. Que mesmo no serviço mais humilde, na posição mais desonrosa aos olhos do mundo, eu possa florescer. Que a Tua bênção sobre a minha vida seja tão evidente que até os meus potifares reconheçam que o Senhor é comigo em tudo que eu faço. Que a minha excelência no pouco me prepare para o muito. Que a minha fidelidade na casa da escravidão seja o meu testemunho de que sou livre em Ti, independentemente das correntes externas. Eu quero Te honrar, Senhor, não apenas quando estiver no palácio, mas aqui e agora, no vale da humilhação. Deus de justiça, juiz de toda a terra, eu me apresento a Ti como alguém que enfrenta a lança da falsa acusação. Assim como José, que manteve sua pureza e fugiu do pecado, apenas para ser enredado na teia da mentira de uma mulher perversa. Meu Deus, como dói ser acusado por algo que não fiz. Como é angustiante ver meu nome manchado, minha reputação destruída por uma narrativa fabricada. O silêncio da verdade parece ensurdecedor diante do grito alto da calúnia. Senhor, eu Te peço a força que deste a José, a força para não me defender com as armas do mundo, para não pagar a mentira com mais mentira, a força para confiar a minha causa a Ti, o único que sonda os corações e conhece a verdade nua e crua. Enquanto as portas se fecham, enquanto os olhares de condenação se voltam para mim, eu corro para o Teu tribunal, o tribunal da graça, onde sou justificado pelo sangue de Cristo. Pai, eu entrego a Ti a minha honra. Protege-a debaixo das Tuas asas.
vinga minha causa, não com fogo e espada, mas com a tua justiça soberana que opera no tempo perfeito. Dá-me a graça de perdoar a minha acusadora, de orar por aqueles que me perseguem, que a prisão da calúnia não consiga encarcerar a minha alma. Que, mesmo atrás das grades da incompreensão humana, meu espírito permaneça livre para te adorar e confiar que, no final, a verdade não apenas virá à tona, mas ela prevalecerá para a tua glória. Eu creio, Senhor, que tu és o meu advogado e o meu vindicador. Soberano Deus, que transforma as masmorras em salas de aula do Espírito. Aqui estou eu, na prisão das minhas circunstâncias. Um lugar de esquecimento, de isolamento, onde os sonhos parecem morrer e o futuro é apenas uma parede de pedra. Foi neste lugar que José foi lançado, injustamente, esquecido. Mas foi ali, na escuridão do cárcere, que o Senhor estava com ele. Ó Pai, eu te peço, esteja comigo na minha prisão. Que eu não veja este lugar apenas como um castigo, mas como um campo de treinamento. José não se entregou à autopiedade. Ele continuou a servir, ele administrou a prisão. Ele usou os seus dons para abençoar outros prisioneiros, o padeiro e o copeiro, mesmo sem ter a garantia de sua própria liberdade. Senhor, quebra o meu egoísmo. Dá-me olhos para ver as necessidades dos outros, mesmo quando as minhas são tão grandes. Dá-me um coração de servo, para que eu possa usar os dons que me deste para aliviar a dor de um companheiro de cela, para interpretar o sonho de alguém que está tão perdido quanto eu. Ensina-me a florescer onde fui plantado, por mais estéril que o solo pareça. Que a minha prisão se torne um lugar de profunda intimidade contigo. Que eu aprenda a depender inteiramente de ti, a ouvir a tua voz no silêncio, a encontrar propósito no aparente caos. Que eu entenda que a autoridade que me darás no palácio está sendo forjada aqui, na fidelidade e no serviço dentro da prisão. Eu me recuso a desperdiçar este tempo, Senhor. Usa a minha dor, usa a minha solidão, usa este lugar para me moldar à imagem de Cristo. Amém. Senhor do tempo, eterno e paciente Deus, agora eu enfrento um dos maiores gigantes da jornada, a agonia da espera. José interpretou o sonho do copeiro, recebeu uma promessa de ajuda, uma luz no fim do túnel. Lembra-te de mim, ele disse. Mas o copeiro se esqueceu, e passaram-se mais 2 longos anos. Meu Deus, como é difícil lidar com a esperança adiada que adoece a alma. Eu também, Senhor, ouvi promessas, vi sinais, agarrei-me a uma palavra de libertação. Mas os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses, e os meses se tornam anos. O silêncio do céu parece uma resposta. A ingratidão daqueles que ajudei fere o meu coração. Pai, nesta longa noite de espera, fortalece a minha fé. Não me deixes cair na armadilha do desespero. Não permitas que eu questione a tua fidelidade por causa do esquecimento dos homens. Ensina-me que o teu Kairós não está sujeito ao meu Cronos. Que este tempo de aparente esquecimento é, na verdade, um tempo de profundo tratamento na minha alma. Um tempo para queimar toda a minha confiança em homens, em contatos, em estratégias humanas, e para colocar toda, absolutamente toda, a minha esperança em ti e somente em ti. Renova as minhas forças como a da águia, que eu não desista na véspera do milagre. Ajuda-me a perseverar na adoração, a continuar crendo quando não há nada para ver, a continuar esperando contra toda a esperança. Que eu entenda que tu não estás atrasado. Tu estás trabalhando nos bastidores, preparando não apenas a mim, mas também o faraó, o cenário, o palácio. A tua hora é perfeita e eu escolho esperar confiantemente por ela. Deus de propósitos, arquiteto do universo e da minha história. Ajuda-me a ver o que os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Ajuda-me a compreender o poder da tua preparação divina. Cada passo da jornada de José, que parecia um desvio, um erro, um fracasso, era na verdade uma peça essencial no teu quebra-cabeça soberano. A cisterna ensinou-lhe sobre a solidão e a dependência de ti. A casa de Potifar ensinou-lhe sobre administração, cultura egípcia e a tentação.
A prisão ensinou-lhe sobre liderança em meio à crise e sobre a injustiça do mundo. Tudo, absolutamente tudo, estava a prepará-lo para o trono. Ó Pai, abre os meus olhos espirituais. Mostra-me como a dificuldade que enfrento hoje está a forjar o meu caráter para o meu destino de amanhã. Mostra-me como esta traição está a ensinar-me sobre perdão e discernimento. Mostra-me como esta escassez está a ensinar-me sobre provisão e dependência. Mostra-me como esta humilhação está a ensinar-me sobre humildade e a verdadeira honra que vem de Ti. Eu rejeito a mentalidade de vítima. Eu abraço a mentalidade de um aluno na Tua escola. Eu me submeto ao Teu processo de treinamento, mesmo que seja doloroso. Eu confio que nenhuma lágrima é em vão, nenhuma provação é sem propósito. Tu estás a usar a pressão para produzir o azeite. Tu estás a usar o fogo para purificar o ouro. Transforma a minha percepção, Senhor. Que eu possa olhar para o meu deserto e ver a sala do trono em construção. Que eu possa agradecer-te não apenas pela promessa, mas também pelo processo. Pois eu sei que estás a trabalhar todas as coisas, as boas e as más, para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Eu sou um deles, Senhor. Eu sou teu. Pai de misericórdia, Deus do perdão. Chego agora à parte mais difícil da jornada, o teste final do caráter, a reconciliação. José, agora governador do Egito, diante de seus irmãos que o venderam. Todo o poder estava em suas mãos. O poder para humilhar, para se vingar, para destruir. Mas ele escolheu o caminho mais elevado, o caminho do perdão. Senhor, eu confesso que meu coração luta com isso. A dor da traição ainda grita. As memórias ainda ferem. A minha carne anseia por justiça, por ver o outro pagar pelo que fez. Mas o teu espírito sussurra sobre a graça. Ó Deus, concede-me um coração como o de José. Um coração que consegue chorar não de raiva, mas de compaixão. Um coração que consegue ver além da ofensa e enxergar a soberania da tua mão. Dá-me a graça de pronunciar as palavras mais libertadoras do universo. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Ajuda-me a entender que perdoar não é esquecer a dor, mas é entregar o direito de vingança a ti. É soltar o meu ofensor do gancho da minha amargura, não porque ele merece, mas porque eu mereço a paz. Quebra as cadeias de ressentimento que me aprisionam ao passado. Eu libero o perdão agora. Eu libero meus irmãos, meus amigos, minha família, todos que me feriram. Eu os entrego em tuas mãos. E ao fazê-lo, eu abro espaço no meu coração para a cura completa, para a restauração que só tu podes dar. Que o meu testemunho não seja sobre a grandeza da minha dor, mas sobre a magnitude do teu poder de me fazer perdoar. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O ciclo se completa. O prisioneiro torna-se príncipe. O sonhador senta-se no trono. Aquele que foi vendido para a morte torna-se o provedor da vida para nações inteiras. Este é o teu estilo, ó Deus. Esta é a tua assinatura. Tu exaltas os humildes e abates os soberbos. E agora, Pai, pela fé, eu me aproprio desta promessa para a minha vida. Eu declaro que a minha estação de cisterna, escravidão e cárcere está chegando ao fim. O faraó já está tendo sonhos que só eu posso interpretar. As portas do palácio estão se abrindo. O tempo da minha exaltação chegou. E eu oro, Senhor, não por poder pelo poder, não por riqueza pela riqueza, mas eu oro pela sabedoria de José para administrar a bênção. Prepara-me para governar. Dá-me um coração humilde no trono, que nunca se esqueça de onde tu me tiraste. Que a minha prosperidade sirva para alimentar os famintos. Que a minha autoridade sirva para fazer justiça aos oprimidos. Que a minha história de dor se transforme em um bálsamo para curar as feridas de outros. Que os celeiros da minha vida estejam sempre cheios, não para o meu próprio deleite, mas para ser um canal da tua provisão em tempos de fome. Eu recebo o anel, as vestes de linho fino, o colar de ouro. Eu recebo a unção para um novo tempo. Um tempo de cumprimento de promessas, de restauração familiar, de impacto geracional. O que o inimigo planejou para o meu mal,
tu transformaste em um bem maior do que eu jamais poderia sonhar. A ti, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, a ti seja a glória, a honra e o poder, hoje e para sempre. Amém e amém.